Glória a Deus. Vamos só ficar com as mãos levantadas. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Somente crer de todo o coração. Crê no Senhor, crê no Senhor. Aleluia! Com mais força no coração, creio no Senhor. Cante como se estivesse clamando. Tudo é você. Sim, Senhor! Glória a Deus! Senhor, mais uma vez, creio no Senhor. Creio no Senhor. Creio no Senhor. Creio no Senhor. Tudo é possível. Nada a temer, nada a temer. Nada a temer. Abra seu coração para Deus. Sim, Senhor! Ore com o seu coração, todo o coração. Senhor, nosso Deus, todo-poderoso e eterno Pai, que vive nos céus e terra, fez todas as coisas pelas suas mãos. Nesta hora, Senhor, pedimos por tua graça e bênção, pedimos pelo teu poder, pelo teu perdão, pela libertação das nossas vidas, nossos corações, das nossas mentes. Pedimos esses santos, Deus, clamando diante do Senhor, e a graça divina do Senhor meu Deus, abençoa o Senhor, aqueles que não estão, que o Senhor também possa abençoar. Senhor, nesta noite, Deus, nós temos um pedido em nosso coração agora, Senhor. Porque o Senhor conhece as nossas necessidades, o Senhor conhece as nossas dificuldades, o Senhor conhece os planos de cada um, o Senhor conhece o coração do homem, o Senhor conhece, meu Deus, os pensamentos que estão no homem. E assim, meu Deus, pedimos por tua graça, pedimos pela libertação, pedimos por esse amor divino em nosso coração, para que seja derramado, Senhor Deus, através do teu Espírito Santo,
nas nossas vidas. Senhor Deus, vem teu bálsamo de Gileade, vem trazer cura divina, uma libertação. Ó Deus, aqueles que estão com dificuldade financeira, que estão com dificuldade no lar, com saúde precária. Meu Deus, abençoa, Senhor, porque cremos no teu poder, cremos na tua graça imensa, na tua misericórdia oferecida a nós, através do sacrifício sagrado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh Senhor Jesus, abençoa teus filhos, abençoa tuas filhas, abençoa cada irmão, abençoa cada irmã. Senhor, dá-nos essa noite, meu Deus, uma porção da tua imensa palavra. Nesta hora, Senhor, pedimos a graça, pedimos a Deus querido, Senhor, para não termos uma porção acostumada da tua palavra, no nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. E amém, Senhor. Amém. Vamos dizer todos, graças a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus pela vida. Graças a Deus pela Amém, mensagem. Graças a Deus por mais um dia. Amém, Senhor. Graças a Deus por mais esse culto. Amém, Pai. Graças a Deus por tudo. Obrigado, Pai. Vamos então aproveitar que estamos de pé, ler as Escrituras. Amém. Amém. Glória a Glória a Deus. Deus. Aleluia. Quero enviar a saudação a todos os nossos irmãos ouvintes da Rádio FM que estão conosco nessa noite, conectados pela FM 100,3 aos nossos ouvintes na região e em outras cidades da região próxima. Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Amém. E aqueles que Aleluia. estão mais longínquos na internet, Deus abençoe cada um. Amém, Senhor. Muito bem, vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, verso 17. Hoje eu quero falar de um tema muito importante e vamos citar alguns parágrafos da mensagem Mombrana. E às vezes, para quem nunca ouviu, vai ficar um pouco meio assustado. Mas você crê no profeta? Amém. Você crê em todo o coração Amém. desse profeta? Amém, Senhor. Deus nos enviou. Amém. Então você não deve ficar de forma alguma escandalizado. Isso. Verdade. Amém? Verdade. Muito embora nós estamos numa rede aberta, pela FM, pela internet, talvez alguns pastores pensariam muito em falar o que eu vou falar aqui nessa noite, mas a gente não está importando com as pessoas no sentido que elas devem achar o que acharão. Nós estamos em busca do eleito. Amém. Estamos em busca do predestinado. Amém. Daquele que Deus predestinou para a palavra. Amém, Senhor. Vai ser um pouco meio assustador para muitos que não entendem, mas para nós é o poder de Deus para transformar. Para nós é mel na rocha. Amém. Amém? Mas a rocha. 1 Coríntios capítulo 6, verso 17. E depois nós leremos outra porção no livro de Apocalipse, desculpa, irmãos, 2 Coríntios 6, tá? Não é primeira, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios 6, verso 17. Enquanto os irmãos vão procurando, nós estamos aproximando da confraternização. A semana que vem já está aí. Graças a Deus. Né? No dia 25, 26, aqui na igreja. 27 lá na pousada Bougainville, 28, 29. Se Deus permitir, nós estaremos com esse grande trabalho, né, irmãos? Amém. Pela presença do Senhor, pelo esse trabalho que é muito importante de irmos ao encontro para ver se de alguma maneira nós possamos trazer ou alguém venha a receber a Cristo através da palavra. Amém. Amém. Nós, os domésticos na fé, seremos ricamente abençoados. Amém. Mas o importante são os visitantes. Amém. Né? Verdade. São as pessoas que ainda não conhecem a mensagem deste dia. Quem quiser anotar a mensagem, os parágrafos, que o irmão Brana vai falar aqui nessa noite, pegue em casa, quem tiver a mensagem, volte a ler novamente.
Nessa noite eu quero falar sobre o que é uma denominação e como elas surgiram e foram levantadas por quem? É a mensagem nessa noite. Amém? O que é uma denominação e como elas surgiram e foram levantadas por quem? 2 Coríntios, capítulo 6, verso 17. Pelo que sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Amém. Aleluia. Apocalipse, capítulo 18. Apocalipse 18. O Rafael podia aproximar aqui do violão. Nós vamos cantar um hino logo após a leitura. Caderno aqui em cima. Aleluia. Apocalipse, capítulo 18, versículo 4. Amém. Apocalipse, capítulo 18, versículo 4. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejais participando dos seus pecados, e para que não incorra nas suas pragas. 19, verso 1. E depois dessas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão dizia: aleluia, salvação e glória e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiro e justo são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Oremos. Senhor Deus, mais uma vez, nós viemos diante do Senhor. Sim, Senhor. Obrigado. Pedindo a tua graça, Obrigado, Pai. a tua misericórdia, Amém, Senhor. Sim, a tua misericórdia. compaixão. Sim, Senhor. Senhor, abençoe teus filhos. Sim, Pai. Abençoe tua igreja. Derrama, Senhor. Abençoe cada irmão, Conosco, Senhor. cada irmã. Amém, Senhor, Senhor. os ouvintes da rádio, Sim, Senhor. a todos aqueles que vão acompanhar, Sim, meu Pai. que eles possam ser ajudados. Amém, Pai. Amém. Senhor, é a graça do Senhor que nós cremos. Amém, Senhor. É através da graça, do poder da palavra do Senhor que nos tem redimido, Amém, Pai. que Verdade. tem nos trasladado, Verdade, Senhor. de uma denominação Sim, Senhor. para a tua palavra. Sim, meu Pai. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai. Amém, Em Senhor. nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Deixa-me tocar no teu manto, Senhor. Amém. Aleluia. Você quer tocar nele nessa noite, irmãos? Amém. Você não pode tocar nele fisicamente, mas pela fé você pode tocar. Amém. Sim, Pela Senhor. fé você pode. Verdade. Vamos prestar bastante atenção logo mais na palavra, manter a ordem do culto, para Deus te abençoar, amém? Então, deixa-me tocar no seu manto, Senhor, para que eu possa sarar. Deixa-me tocar no seu manto, Senhor, para que eu possa sarar. Se você ainda não tem direção, te comando que foi repartido lá na cruz. Deixa-me tocar no seu manto, Senhor, para que eu possa
manto, Senhor, para que eu possa sarar. Olha aí, Senhor. Se temos um Deus que é Jesus, eu conheço a sua força e também a sua luz. Deixa-me tocar o seu manto, Senhor, para que eu possa sarar. Deixa-me tocar o seu manto, Senhor, para que eu possa sarar. Se você ainda não tem essa luz, compre te comando que for repartido na cruz. Deixa-me tocar em teu manto, Senhor, para que eu possa sarar. Deixa-me tocar em seu manto, Senhor, para que eu possa sarar. Para que eu se temos um Deus que é Jesus, eu conheço a sua força e também a sua luz. Agora mais forte. Deixa-me tocar em seu manto, Senhor, para que eu possa sarar. Sim, Senhor. Deixa-me tocar em seu manto, Senhor, para que eu possa sarar. Glória a Deus! Amém. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Amém. Tem uns mosquitinhos aqui que está bem chatinhos, né? Rodeando em torno do mosquitão. Muito bem. Prontos para ouvir a palavra de Deus? Amém! Glória a Deus! Aleluia! O que é uma denominação? Como elas surgiram? E foram levantadas por quem? Muitas pessoas não sabem o que é uma denominação. O que as pessoas sabem de uma denominação é que é um lugar onde se ajunta pessoas e ali coloca uma placa, seja ortodoxa, pentecostal, renovada, sei lá. E aí as pessoas têm a ideia de uma denominação. Mas muitas pessoas não sabem o que é uma denominação. Verdade. Não sabem o que está por detrás de uma denominação. Não sabem o que está por detrás de uma religião organizada. O poder que a rege e quem rege. Não sabem, na verdade, o que está por detrás de um sistema que foi levantado através de um concebimento, não de uma vontade divina,
mas através de uma concepção humana. Que foi fomentada por 3 tipos de espíritos no princípio da era cristã. Primeiro, o espírito anticristo. Logo depois, o espírito nicolaíta. E logo depois, o espírito balanita. Esses 3 espíritos deram à luz a uma denominação. Toda organização denominacional, que é formado por credos e dogmas, todos eles têm o seu princípio ativo dentre esses 3 espíritos nas quais formam um sistema religioso. Espírito anticristo quer dizer antipalavra. Espírito nicolaíta, um espírito que vem para dividir e depois conquistar, ou conquistar e depois dividir. E depois o espírito balanita, que tem por referência outras coisas. No entanto, quando esses 3 espíritos literalmente foi levantado, deu então início a um grande conceito religioso, nas quais foram dadas a primeira igreja, conhecida como a primeira igreja. O termo usado como católica, a palavra católica quer dizer universal. Verdade. Isso quer dizer que ela foi levantada e o seu intento e o seu poder é alcançar o mundo inteiro. Pobres, ricos, homens, mulheres, crianças. De forma que façam que grandes e pequenos sujeitem e submetem a ela, através de sua política religiosa. Essa prostituta de Apocalipse 17, essa grande prostituta de Apocalipse 17, quem tem sua Bíblia, lê em casa. Ela se engravidou e deu à luz filhos. Mas, na verdade, ela gerou foi filhas. O profeta Irmão Branham, mensageiro para esta era, diz que, no princípio, ela começou bem, mas logo deixou ser levada por um espírito anticristo, logo deixou ser conquistada por um espírito nicolaíta e logo deixou ser levada pelo prêmio balanita. E quando isso aconteceu, Deus se divorciou dela. Em outras palavras, ela foi infiel a Cristo, aos primeiros rudimentos da doutrina de Cristo. Ela foi infiel aos princípios da doutrina de Cristo.
Ao invés de aceitar a direção do Espírito Santo, ela então passou a obter opiniões e doutrinas de homens. Foi quando o Espírito Santo a deixou. Quando ela se prostituiu, ela deitou na cama, espiritualmente falando, com os reis dessa terra. No dia seguinte, vamos dizer assim, ela se achou grávida. Não era para ela conceber as ideias humanas, não era para ela atender a concepção humana. Não era para ela atender a direção de homens, era para ela continuar a direção do Espírito Santo. É verdade. Mas ela, quando concebeu isso, ela já amanheceu grávida. Ela se engravidou. Ela se tornou prostituta porque não foi só comum que ela deitou na cama. A Bíblia diz que ela se prostituiu com os reis, plural, mais de um, dessa terra. E desta fornicação, dessa gravidez, ela deu à luz a pequenas filhas, a pequenas igrejas, que a princípio ela chamou de protestante. A princípio deram o nome de protestante porque protestava contra o sistema. Mas o que é denominação? Então a denominação é um produto de um adultério por ter se afastado da palavra. Me mostre uma denominação que crê em toda a palavra. Toda denominação tem um credo. Verdade. Toda denominação tem um dogma. O que é o credo? O credo é aquilo que eles podem crer e não crer. Bom, isso aqui nós cremos, isso aqui nós não cremos. Isso aqui nós fazemos, mas isso aqui nós não fazemos. Isto é o que fomenta uma denominação. Por isso que Deus não trata com denominação. Porque ela não pode conceber toda a palavra. Mas Deus trata com filhos e filhas. E eles sim podem crer em toda a palavra de Deus. Obrigado, Senhor. Então a denominação é um produto de um adultério, espiritualmente falando. Por ter afastado da palavra. E desse adultério resultou numa gravidez. E dessa gravidez nasceram muitas filhas. Muitas. Agora, nunca houve e nunca existiu na Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, nunca houve, nunca existiu uma organização ou denominação levantada por Deus. Em hipótese alguma. Pelo contrário, nós vemos na Bíblia pessoas se levantando e se organizando para levantar-se contra Deus. Verdade. Verdade. Dê exemplo, pastor. Sim. Lá vai Deus com Moisés. Moisés com a palavra. O povo estava sendo guiado pela palavra. O povo estava sendo iluminado pela coluna de fogo. O povo
povo tinha nuvem, o povo tinha a vindicação de Deus da mensagem da hora. Amém. Verdade. Era para seguir a mensagem. Mas então levantou um grupo de pessoas, com 3 pessoas como sendo cabeças, se organizaram, se denominaram para levantar-se contra Moisés e contra Deus. Verdade. E quando eles fizeram isso, foram a sua ruína. Verdade. Porque Deus não permite que se levanta contra ele, nem contra seu servo. Glória a Deus. Aleluia. E quando eles se organizaram para se levantar contra Deus, Deus abriu a terra e engoliu aqueles organizados, aqueles denominados e os seus cabeças, seus presidentes, Datã, Abiram e Coré. Passado esta lacuna na história triste, Deus continua com Israel a sua jornada. E lá na frente, um suposto povo, Moabe, parente de Israel, também se levantou, se organizou através de um rei iníquo, através de um profeta mercenário, Balaão, se organizaram para levantar-se contra Moisés e contra o povo. O que a denominação faz é levantar-se contra Deus e contra a sua palavra. Você fala assim, pastor, o que é isso? Sim, porque todo produto humano que é levantado com uma forma espiritual salvadora, no lugar de Deus, colocando-se como Deus, falando como Deus, oferecendo salvação para as pessoas, aproveitando-se do eco exterior que é a sua religião, isso tudo afasta as pessoas de Deus. Deus só tem uma maneira de tratar com o homem, é através de outro homem, amém, irmão? Não através de uma organização, não através de uma denominação. E Deus nunca levantou um profeta de dentro de uma organização. Deus nunca levantou um profeta no meio de um sistema, de uma religião. Toda vez que Deus teve que tratar com o povo, ele escolhia um, nas escrituras fala, e de lá de fora ele podia tratar com o povo. Amém, irmão? Amém. Os irmãos estão entendendo? Amém. Havia muitas denominações no tempo de João Batista. Você pega Lucas capítulo 3. E sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes em Jerusalém, veio a palavra de Deus lá fora, no Rio Jordão, a João Batista. Amém? Amém. Aleluia, é verdade. Os irmãos estão entendendo? Amém. Então, o que é isso? Então, os irmãos vão observar isso aí. Vejam bem. Em primeiro lugar, quero destacar 3 fatores importantes para esse tema dessa noite. Qualquer opinião ao contrário com respeito ao que vai ser publicado, vai ser falado, essa importância. B. É muito importante entender que os fatos verdades estão na história e de como começou. C. E o mais importante é considerar as verdades bíblicas sobre o assunto. O que é uma denominação? Denominação é o surgimento de um grupo sectarista, separatista, no qual demanda um rompimento de ideias fraccionistas, cuja política atual ou proposta não foi aceita por partes, e assim compõe-se um grupo de faixa isolada que abriga uma ideia de um novo conceito baseado numa forma de aptidão doutrinária, que são abastecidas por credos, dogmas, e tem como consequência um espírito anticristo, nicolaíta, balaamita e jezabelita, no qual envolve pessoas acima das outras como forma hierárquica, tais como homens no governo de homens. Isso é o que é denominação. O que é denominação?
Denominação é onde as pessoas se denominam e apoia certo tipo de doutrina. A doutrina da igreja tal é assim, não combina com a igreja tal. A doutrina da igreja tal é assim, não combina com a igreja tal. A doutrina da igreja tal é assim, não combina com a igreja tal. E todo mundo vai para o céu, e todo mundo vai ficar dividido no céu. Lá no céu vai ter uma barraquinha batista, uma barraquinha metodista, uma barraquinha testemunha de Jeová, uma barraquinha pentecostal. É assim? Não, aqui não. Glória a Deus. Se eles têm que estar unidos na terra primeiro, para depois ir para o céu, como é que pode ir para o céu todos os divididos aqui na terra? Verdade. Como esse governo humano dentro de uma denominação é composto? Ao invés de submeterem aos ofícios, quais ofícios? Pastor local, tem o evangelista, tem o apóstolo, tem o profeta e tem o doutor. São 5 ministérios, Efésios 4:11, para a edificação do corpo de Cristo, para levar ao aperfeiçoamento. São esses 5 ministérios que Deus deu à igreja para levar ela à perfeição. Amém. E todos esses 5 ministérios são dirigidos pelo Espírito Santo. Amém, Senhor. Nenhum deles pode ser governado por outro homem. Graças a Deus. Como funciona esse governo humano dentro da nação? Ao invés de se submeter aos ofícios, eles se submetem a posições, a cargos, tais como a pirâmide política humana, nos quais um demanda autoridade sobre o outro, até que uma autoridade máxima demanda e seja superior a todos. Como funciona essa pirâmide de governo humano na denominação? Bom, vale lembrar que a primeira denominação que surgiu na era dos gentios foi a Igreja Católica, mas no princípio do 4º século. Essa pirâmide política, na qual é homens governando homens, começa com um cabeça sobre todos e na denominação, que é chamada de a mãe de todas as denominações, sua política é assim. O Papa, conhecido como papai dos pais. Isso. Papa quer dizer papai, padre quer dizer pai. Então o Papa é papai dos padres. Quem está entendendo, irmão? O Papa, conhecido como papai dos pais, padres. Dessa maneira discorre para cardeais, bispos, arcebispos, frei, dom, padres, coroinhas e etc. E nessa esfera, eles elegem presidentes para arcodioceses, paróquias, tem diretores, supervisores, superintendentes, relações exteriores e etc, e etc. Uma verdadeira política. Verdade. B. No mundo chamado evangélico, é a mesma coisa. Mesmo a princípio chamados de protestantes, suas ideologias não fogem do mesmo intento ou da mesma política que segue a igreja mãe delas, pois adotaram as mesmas regras bases de ideais infames e de postura organizacional em que o sentido não muda. Suas políticas envolvem um presidente, vice-presidente, diretor, vice-diretor, diretor estadual, presidente nacional, regional, com sede administrativa, sede estadual, sede regional, sede nacional, mundial. Tudo isso é o mesmo sistema da Igreja Católica. Política. Entendendo que todos ali se reportam para um cabeça, assim como cada membro reporta-se para um cabeça maior naquela liderança, assim também a Igreja Católica, desde o coroinha, reporta-se uma pirâmide até o cabeça maior, que é o Papa. Então, figuram a humana, política, são reportados todos a seu papado espiritual. Não existe apenas papado espiritual na Igreja Católica. Em cada denominação existe um papado também. Quem está entendendo? Só muda de nome, presidente. Quem é o presidente da igreja tal? É fulano. Só muda de nome. É papado. Quem é o presidente da igreja tal? Só muda de nome. É papado do mesmo jeito. Quem está entendendo? Os irmãos estão compreendendo? Enfim,
No que se resume uma denominação? Denominação é onde as pessoas adotam aquele tipo de política religiosa ou doutrinária que aquele credo disponibiliza para os adeptos daquela religião e aceita aquilo como forma de doutrina da sua salvação. Vamos citar algumas. Na área pentecostal, existem várias linhas. Eles dizem, falar em línguas é evidência do Espírito Santo. Sentir um frio na espinha é evidência do Espírito Santo. Não, ter os dons é evidência do Espírito Santo. Se fecham aí e baseiam sua salvação assim. Guardar o sábado é a salvação. Aí outros vai para o outro lado. E aí outros vai para o outro lado. Aí outros vai para o outro lado. E aí forma várias ideologias. Naquela não tem pastor, naquela tem isso. Naquela nós não aceitamos isso, naquela outra aceitamos isso. Cada uma adota seu termo, seu dogma. Não existe nenhuma denominação que se levanta que não haja um dogma. E aquele dogma se transforma no credo. E aquele credo é o que eles vão defender. É assim que eles fazem. Na nossa igreja não é assim. Na nossa igreja é assim. Na nossa igreja não é assim. E você não vê isso nas Escrituras. Porque na Bíblia diz que eles perseveravam em toda a palavra de Deus. Aleluia! Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Verdade. Então, veja, é onde elas se denominam e se tornam denominadas. E tem como forma de governo uma liderança humana no qual respondem. Enfim, sua finalidade é obedecer o que o credo da denominação diz e não o que diz realmente a Bíblia. Ou seja, sua finalidade é crer no que a igreja diz e não no que a palavra de Deus diz. Uma certa vez, o irmão Branham, ele foi conversar com um rabino. Um sacerdote católico. E esse sacerdote, ele ficou sabendo que uma determinada irmãzinha da igreja católica tinha saído de lá e foi para a mensagem. Creu na mensagem e logo foi batizada em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aí o sacerdote foi atrás do profeta para inquirir dele por que ele fez isso. Quando ele falou com o irmão Branham, você batizou essa moça? Disse sim. Como você a batizou? Batizei no batismo cristão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Verdade. Aí o sacerdote foi, olhou e falou assim, é engraçado, no princípio da igreja era assim mesmo. No princípio da igreja era assim mesmo. Aí o irmão vai dizer, então por que vocês não fazem? Não, mas aí a igreja tem poder. A igreja tem poder. Então, nós não confiamos muito no que diz a Bíblia, é o que diz a igreja. Aí você sai aí na rua com um panfletinho desse aqui, mostrando o batismo em nome de Jesus, que Deus enviou o profeta, aí a denominação tal, a evangélica, mas nossa igreja não crê assim. É verdade. A nossa igreja diz que é assim. Eles não creem como diz a Bíblia, creem como diz a igreja. Os irmãos estão entendendo? Amém. Glória a Deus. Levar o poder para a igreja. Levar o poder para homens. Então, quando as pessoas deixam de crer na palavra para poder crer num credo, num dogma, numa denominação que crê apenas em parte da palavra, nesse momento, diante de Deus, ela se torna um adúltero e uma adúltera. Verdade, Senhor. Verdade. O que é uma adulteração na Bíblia, pastor? Está lá em Apocalipse 22. Aquele que acrescentar ou aquele que tirar. Isso é adultério. Mas nós queremos ficar com toda a palavra. Aleluia. Verdade.
igreja chamada católica virou a grande meretriz, a grande prostituta. Quando ela despediu o Espírito Santo e aceitou homens na liderança do povo. Foi quando ela tirou o batismo bíblico em nome do Senhor Jesus Cristo para colocar uma incineração de 3 deuses pagãos, como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E a Bíblia diz que só há um Deus. Foi quando eles colocaram a mulher lá em cima, levantaram Maria, deram ascensão a ela. Aí os evangélicos dizem assim: nós não fazemos isso, nós não levantamos Maria, mas põe a mulher no púlpito para pregar. Levanta a mulher para cima do púlpito, a Bíblia diz que ela não pode ser pregadora, não pode ser uma pastora. É o mesmo Espírito, mas nós temos aqui o Espírito da palavra de Deus. Verdade, Senhor. Glória. 1 Coríntios 14, verso 34 a 37. A Bíblia diz que a mulher não pode ser pregadora. 1 Timóteo 2, 10 a 12. A mulher não pode ser pregadora. Os evangélicos dizem: nós não dizemos Ave Maria, mas nós colocamos a missionária lá em cima. Aonde tem isso na Bíblia? Aonde tem missionária na Bíblia? Pastora, diaconisa, presbítera, bispa, obreira. Sim. Enfim, sua finalidade é obedecer o que o credo da denominação diz, e não o que diz realmente a Bíblia. Ou seja, sua finalidade é crer no que a igreja diz e não o que a palavra de Deus diz, juntamente com a doutrina dos apóstolos que ensinaram. A denominação também é uma forma de substituir a palavra e aceitar o credo. Ou seja, não importa o que a Bíblia diz a respeito de qualquer coisa, seja em relação ao batismo, posição da mulher, Santa Ceia, doutrina apostólica, a denominação também é uma forma de substituir a palavra de Deus e aceitar o credo. Ou seja, não importa o que a Bíblia diz a respeito de qualquer coisa. Como que a denominação age com Deus quando Deus disse para a mulher ter o cabelo crescido? Como que é que a denominação reage diante de Deus? Não, isso é beleza. A mulher tem que ser cuidada. Tem que dar umas cortadinhas de vez em quando. Esta é a maneira que a denominação age com Deus. O que a Bíblia diz? Que a mulher que se pinta é uma verdadeira Jezabel. Cristo. Aleluia. A denominação diz: não, é para ficar mais bela. É para ficar mais formosa para o seu marido. Aleluia. Oh, glória. O que a Bíblia diz? Que se a mulher usar roupa pertencente ao homem, seja bermuda, calça, é uma abominação diante de Deus. O que a denominação vira e fala para Deus? Não, Deus só quer o coração. Ele não se importa com isso. É assim que ela age com Deus. Malaquias capítulo 3, verso 6. Eu sou o Senhor e não mudo. Aí vem as denominações e fala: nós podemos mudar. A Bíblia diz: mulheres, obedeçam a seus maridos. O quê? Obedecer marido? Não precisa nenhuma. Lá em casa quem manda sou eu. Desgraça pura da denominação. Santo Deus. E aí você vai pesquisando e vai ouvindo. Eu estou falando o que é. Aí você vai ver quando surgiu. Aí você vai ver quem foi que levantou elas, tá bom?
No final você vai ver quem foi que levantou a denominação. Frases mais conhecidas de uma perversa denominação. Nós cremos no que a igreja diz. B. A nossa igreja crê assim e assim. C. Decidimos na reunião interna de diretores que a partir de agora nós vamos fazer assim. É assim que a denominação faz. Decidimos na reunião interna que a mulher agora pode fazer assim e assim. A Bíblia diz? Não. D. Não podemos agir como a igreja dos apóstolos agia lá atrás. Estamos vivendo em outro tempo. E. Meus avós foram daqui, meus pais também, e eu também nasci aqui e aqui vou morrer. F. O nosso negócio é com Jesus e não com os apóstolos. G. Todas as igrejas são de Deus, desde que fala sobre Jesus. H. Estamos vivendo em outro tempo e não dos apóstolos. As frases mais conhecidas de uma denominação. Quem está entendendo? Amém. E eu pertenço a tal denominação. E nunca dizem, pertenço a Cristo. J. Eu vou naquela igreja porque lá eu me sinto bem. E não me incomoda com o meu jeito de visto, da maneira que falo, as coisas que eu vejo. Não me incomoda as coisinhas aonde eu vou. Eu vou naquela igreja que lá não me incomoda. J. Sim. Enfim, são tantas ideias denominacionais que satisfatoriamente tentam se safar das escrituras e do juízo, pensando assim que apenas ser adepto e se filiando a uma denominação para crer em parte da Bíblia e não nela toda, se iludem que com isso Deus esteja satisfeito e que Ele não levará em conta o que os apóstolos ensinaram como regra de fé, de obediência a toda a palavra. Aleluia! Verdade. O que é uma denominação? E como ela surgiu? Vejam, pertencer a um sistema organizado não quer dizer que pertence a Cristo, pois para pertencer a Cristo, você tem que crer em toda a palavra. Ter toda a palavra. Obedecer toda a palavra. E você jamais será de Cristo ou servirá a Cristo obedecendo parte da palavra. Ou colocando algo diferente nela. Ou tratando de aplicar mal a palavra com doutrinas que não pertencem à Bíblia. Ou formas de adoração, campanhas, posturas de mulheres e homens que negam a mesma Bíblia ou doutrina que está nela por meio do mandamento do Senhor, mediante os apóstolos. Uma denominação nunca foi levantada por Deus na Bíblia, ou que Deus haja tratado com grupos em uma denominação. Mas denominação se encontra na Bíblia. E a primeira denominação em nossa dispensação se encontra em Apocalipse 17, no qual é chamada logo depois de uma mãe. Ela, a igreja, é uma mulher que foi infiel aos seus votos por não ter ficado com a palavra, pois deixou sua sã consciência ser entorpecida, e nisso matou muita gente, e bebeu do seu sangue, e ficou embriagada com o sangue deles. E bebeu de um cálice no qual deixou ela embriagada, bêbada, e assim estando nessa condição, foi para a cama fazer amores com os reis da terra. Ela cometeu adultério ao colocar algo na palavra, fora da palavra, e assim, pluralmente, ela se deitou com muitos na sua cama, isto é, mesa de concílio, mesa redonda de reuniões, ficando grávida e com o útero germinado de ideias humanas e políticas no seio do cristianismo, nos quais o resultado dessa gravidez foi o nascimento e o surgimento de várias filhas igrejas, e assim ela foi chamada de a grande prostituta, a mãe de todas as abominações da terra, incluindo conceitos, regras, dogmas, credos e filhas denominacionais.
Assim como Satanás engravidou a Eva com sua dúvida, dando a ela uma interpretação, assim também essa igreja, no seu início, formou concílios, reuniões, e o resultado de todas elas foi o surgimento de um movimento religioso com grande poder e ascensão sobre os povos, magnificando e dando divindade aos homens, vossa santidade. Por isso que no trono do Papa, lá no Vaticano, abaixo do trono ou em cima do trono, está escrito assim, Vicarius Filii Dei, que quer dizer vigário, filho de Deus, ou seja, a igreja diz que ele faz mediação entre Deus e os homens, e a Bíblia diz que o único mediador entre Deus e os homens chama-se Senhor Jesus Cristo. Dando divindade aos homens. Aí você vai entender porque que canoniza fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Dando divindade aos homens. Sim. Sim. Com grande poder e ascensão sobre os povos, magnificando e dando divindade aos homens e principalmente um chamado de vossa santidade. No entanto, os atos dessa fornicação resultaram depois do nascimento das filhas dessa grande prostituta que são chamadas de meretrizes, nos quais carregam nomes de blasfêmia. Olha lá, agora vai apertar, tá? Na qual carrega nomes de blasfêmia ou nomes blasfemos. Vamos ver quais são as palavras do profeta para esta era, William Marron Branham. Na mensagem Nomes Blasfemos, quem tem em casa, levanta a mão. Página 27, diz: não. E levou-me o Espírito, citando Apocalipse 7. E levou-me o Espírito a um deserto. Agora volta para 17. No diaglota enfático está escrito: e vi uma mulher assentada sobre uma besta. Besta quer dizer poder. Vestida de escarlata, isso quer dizer cor vermelha, cheia de nomes blasfemos. Agora, na versão Rei Tiago, traduzida em inglês, blasfêmia, cheia de nomes de blasfêmia. Só um momento, agora acharei aqui um instantinho. Muito bem, está aqui, muito bem. Apocalipse 17, não 7, mas 17. Ouça o versículo 3. E levou-me o Espírito a um deserto, e vi uma mulher na Bíblia quer dizer igreja, sentada sobre uma besta quer dizer poder, de cor escarlata, escarlata quer dizer vermelho, embriagada com sangue, que estava cheia de nomes de blasfêmia. É assim que o inglês colocou, mas o grego original diz deste jeito em Apocalipse 17:3. Ouça. E ele me conduziu no Espírito a um deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor escarlata, cheia de nomes blasfemos. E isso é muito diferente de blasfêmia, para nomes blasfemos. O que é isso? E nós agora, ela era a mãe de prostitutas. Todos nós sabemos disso. Agora, o que é isso? Você não precisa ficar muito inquieto pelo que eu vou dizer, pois está certo. Isso tornaria a Igreja Católica sendo a mãe. E ela estava cheia de nomes de blasfêmia. Metodista, batista, presbiteriana, luterana, pentecostal, Assembleia de Deus. Todos esses tipos de nomes de igrejas e denominações que surgiram depois dela. Quero dizer aos irmãos que nós não estamos pregando contra as pessoas do sistema. Verdade. Nós não estamos contra as pessoas na denominação. É contra o sistema. É um sistema que as polui. É um sistema que coloca longe da palavra de Deus. É o sistema que não permite que a palavra de Deus entre no meio deles. É o sistema que diz, não ouça aquela rádio, hein? É o sistema que diz, não vai crer em profeta, hein? É o sistema que diz, olha, profeta foi até João, viu? É o sistema que diz, batismo, você tem que crer em Jesus, deixa a porta lá. É o sistema, é a religião que estraga as pessoas. Mas todo eleito de Deus sairá para fora! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Graças a Deus. Agora vai ficar
somos uma denominação. 111. Agora, nós também queremos que você note, também aqui, que uma denominação também se encontra nas Escrituras, mas nunca foi levantada por Deus nas Escrituras, mas se encontra nela. E a Bíblia jamais fala de uma. A denominação veio da Igreja Católica. Ela é a mãe de todas elas. Ela é a primeira mãe de uma denominação. E cada denominação tem vindo daí. Agora, isso vai beliscar um pouquinho aos poucos, vai beliscar mais e mais, está vendo? Eu quero que você veja que denominações não nasceram e nem foram ordenadas por Deus. Foram ordenadas pelo diabo. Escuta, meu nome é Vanderlei Bonfim Costa. Eu estou lá em casa dormindo e eu tenho um sonho. Uma voz vem e diz: Vanderlei, eu estou te dando um grande ministério. Levanta uma igreja. Deus me deu um sonho e eu vou levantar uma denominação, uma igreja. Toda igreja tem que ter um credo, tem que ter uma doutrina, correto? Correto. Bom, Deus me deu. Aí eu levanto. Só que na minha doutrina, não creio que o batismo é em nome de Jesus Cristo. Não dou Santa Ceia com pão, asno e vinho. Chamo Deus de 3 pessoas da Santíssima Trindade. Coloca a mulher para ajudar no ministério, para ser pastora. Foi Deus ou foi o diabo? Por quê? Porque não combina com as Escrituras. Tem que combinar com a palavra. Aleluia! Por isso que denominações não são. Podemos dizer, como o profeta disse, são lojas, casa de associação ou entidades filantrópicas. Porque, no meu entendimento, ninguém procura uma religião para ser ruim. Procura? Ninguém procura. Se uma pessoa procura uma religião, é para ser bom, não é? Isso. O problema é que a religião não pode dar nada para ela. Apenas faz um trabalho de ressocialização, faz um trabalho de libertação, e assim por diante ele se torna um espírito religioso. Que fica pior quando antes ele entrou na igreja. Porque não pense vocês que quem pediu a cabeça de Jesus foi Herodes, ou foi Pilatos, ou foi César Augusto. Quem pediu a cabeça de Jesus foi os religiosos. Verdade. E quem está negando a mensagem hoje não é o católico ali, não é o incrédulo, não é ninguém, não é o bêbado, não é a prostituta que está na esquina para vender seu corpo. Quem está negando a palavra hoje são os religiosos. Verdade. É eles que criam barreiras, como Anás e Caifás criavam a todo momento para não poder receber Jesus. E aí as pessoas ficam, é Deus. Outro dia uma mulher chegou para mim e falou assim: você sabia que Deus me chamou para ser uma pastora? Eu falei assim: olha, irmão, sabe, desculpa, foi o diabo que chamou. Porque Deus não pode ir contra a sua Bíblia. Aleluia! Deus não pode ir contra a palavra. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Amém, Pai! Aleluia! Ah, mas ela fala tão bem. Eu vi uma mulher tão usada, não importa. Ele usa até um jumento, se quiser. Tem que estar na Bíblia. Paulo disse: mesmo que um anjo desça do céu, ou nós mesmos, Gálatas 1:8, vos anuncie outro evangelho fora do que eu tenho ensinado, seja amaldiçoado. Anátema quer dizer amaldiçoado. Isso. Hein? Os irmãos estão entendendo? Amém. E eu fico espantado com certas coisas, porque quando a gente era nacional, a gente pensava a mesma coisa. Mas a gente tinha aquela ideia: não, quando o arrebatamento acontecer, é o seguinte, Deus vai pegar um pouquinho da Batista, um pouquinho da Presbiteriana, um pouquinho da Pentecostal, da Adventista, da Quadrangular, da Deus e Amor,
dar testemunho de Jeová e vai levantar um cara com todo mundo com ideia diferente. Não. Com todo mundo com ideia diferente. Nesse aqui você pode comer carne, nesse aqui você não pode. Nesse aqui nós cremos que há 2 deuses. Não, aquele que tem 3. Não. Por isso que Deus deixou a doutrina dos apóstolos. Só há uma doutrina. Só há uma maneira de crer em Deus. Só há uma maneira de executar a salvação. Só existe uma maneira de corrigir o erro doutrinário. E essa é a doutrina dos apóstolos. Amém, irmão? Fora disso não tem arrebatamento. Fora disso não tem arrebatamento. Olha, gente. Presta atenção. Presta atenção. Qual é a esposa? Qual é a esposa que de manhãzinha o marido vai fazer uma viagem e diz: eu vou voltar à noite, tá? E dá um beijo na testa. A esposa quer, o marido quer chegar a encontrar a esposa sem os dentes, sem os olhos, sem os braços, nua, fora de casa. Ele quer encontrar a mesma que deixou. Ele quer encontrar a mesma que deixou. Ele disse: eu vou, mas eu volto para vós. Amém? E tem 2000 anos que ele disse que voltaria. E a Bíblia diz que tudo pode demorar. Tudo pode demorar. Mas a palavra de Deus não passará. Por um pouquinho de tempo que há de vir virá. E a mesma igreja que ele deixou no dia de Pentecostes, nas bases de Pedro, Paulo, Tiago, Filipe, de todos eles, Timóteo, Tito, João, Pedro, as mesmas bases, quando ele voltar, vai encontrar a mesma igreja. Amém! Glória a Deus! Aleluia! Santo Deus! Amém? Amém! As pessoas querem ir para o céu assim. Querem ir para o céu de acordo com o seu conceito. Não é assim não, gente. Escuta, quando você vai no médico, ele passa uma receita. O irmão, não adianta você adulterar. Não adianta o farmacêutico ir lá e adulterar. Você tem que tomar o que está prescrito. E a receita de Deus está aqui. Amém? Está aqui. Você quer ser perdoado dos seus pecados? A receita está aqui. Batiza em nome do Senhor Jesus Cristo. Você quer tomar uma santa ceia legítima? Então está aqui. Toma com pão raso, vinho da lava-pés. Glória a Deus. Amém? Amém, Senhor. Você quer fazer a vontade de Deus? Amém. São João capítulo 6. A vontade de Deus é essa: que creais naquele que enviou. E o que foi que Deus enviou para essa última era? Um profeta de Malaquias 4, 5, 6. A vontade de Deus é essa: que creais naquele que eu enviar. Então eu criei, então eu estou dentro da vontade de Deus. Você crê? Amém. Você crê? Então vocês devem estar na vontade de Deus. Amém. Graças a Deus. Amém? Amém. Os irmãos estão entendendo? Amém. Jesus, quando estava aqui na terra, ele disse o seguinte: olha, eu vim em nome de meu Pai e vocês não me aceitaram. Jesus combateu. Olha, irmãos, eu quero que vocês me respondam. Aonde foi que Jesus combateu Herodes, César e Pilatos? Existe alguma discussão de Jesus contra esses? Não. Com quem Jesus sempre batia o cajado? Era contra os pregadores. Quem eram os pregadores? Anás, Caifás, os fariseus. Correto? Verdade. Aí Jesus falou assim: você sabe por que vocês estão fazendo isso?
Vocês estão invalidando o poder de Deus, ensinando como preceitos, dogmas e doutrinas de homens. Vocês estão invalidando o poder de Deus. Porque Jesus quis dizer o seguinte: dogmas e preceitos humanos não transformam ninguém. O que transforma é o poder de Deus pela palavra revelada. Eu vim em nome de meu Pai e vocês não me aceitaram. Vai vir outro em outro nome e vocês vão receber. Trindade. Verdade. E aceitou Deus. Já aceitou. No Verdade. quarto século, tirou o nome de Jesus do batismo e colocou Trindade. Isso. E aí você procura de Gênesis, Apocalipse, não acha. Trindade, Santíssima Trindade, Trino Deus, Deus Triuno, Deus Trino. Onde tem isso na Bíblia? Nem na capa da Bíblia tem. Mas você acha na Bíblia pelo menos um. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Ah, mas todo mundo quer cura. Todo mundo quer libertação. Todo mundo quer oba-oba. Todo mundo quer ver o cego se enxergar. Todo mundo quer ver o mundo falar. Todo mundo quer ver o moço ressuscitar. Não é assim? Está vindo um grande pregador. Ótimo. Ninguém aqui está negligenciando cura. E então, os fariseus que tinham a Bíblia na mão, disse o seguinte: olha, Jesus, nós não te condenamos por nenhuma obra boa que tu fazes. Cura divina é ótimo, campanhas é ótimo demais, ver o morto ressuscitar é bom. Nós não te condenamos por nenhuma obra que tu fizesse. O próprio Nicodemos disse: ninguém pode fazer as obras que tu fazes se Deus não for com eles. Verdade. Jesus olhou para eles assim: é mesmo? E por que vocês estão com pedras e pau na mão para me matar? Jesus disse: eles disseram: nós não condenamos a ti por nenhuma obra boa, mas condenamos porque, sendo tu homem, faz a ti mesmo Deus. Ele é Deus! Assim. Ele é Deus! Ele não é a segunda pessoa da Trindade, como diz a Igreja Católica, e as filhas da meretriz, não. Ele é o único e verdadeiro Deus! Deus. Nossa, Senhor. Quiseram crucificar ele por ele ser Deus, e hoje é a mesma coisa. Verdade. Verdade. Eles estão caminhando em cima da Bíblia, como se fossem as mulheres usando os sapatos Luís XVI, Luís XVII, Luís XVIII, caminhando sobre a Bíblia, com tachos de prego em cima da palavra de Deus, onde os anjos nem se atrevem. Verdade. Verdade. Diz a história que um pinta-roxo, um pássarozinho, lá na Palestina, quando Jesus estava ali na cruz do Calvário, diz o irmão Branda que o pinta-roxo tentou tirar o prego da mão dele, enquanto os seres humanos estão enviando o prego. Ah, Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Deus. Santo Deus e adoro. E mesmo assim, muitos deles foram abençoados. Você sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus os cegou para eles não enxergar isso. E Deus abriu os olhos nossos para poder ver. Amém! Verdade! Verdade, Senhor! Mas Ele não abre o olho de qualquer um, não. Só dos eleitos e das eleitas. Amém? Você crê nisso? Vamos ficar de pé. Gostoso! Aleluia! Senhor, nosso Deus e Pai. Amém, Senhor! Nós agradecemos a Tua palavra. Sim, Pai! Nesta noite que o Senhor nos deu. Sim, Senhor! Senhor, não podemos ir mais adiante porque a hora já passa. Senhor, abençoe Teus filhos, abençoe Tuas filhas. Amém, Senhor! Senhor, nós sabemos que isso é muito forte, Pai. Mas para o eleito, Senhor, para o eleito, para o filho e filha de Deus, isso aqui é mel da rocha, Senhor. Isso aqui é pão vivo que desce do céu. Isso aqui sacia a alma de uma águia. Isso aqui é maná fresco. Isso aqui é comida de águia. Aonde está o corpo, ali se ajunta as águias. Oh, Deus, abençoe teu povo a voltar para os seus lares. Que o mal suceda pelo caminho.
mas que o Senhor seja o teu ajudador, Amém, no nome do Senhor Amém, Jesus Cristo. amém, Amém. 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 Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe cada um. No nome do Senhor Cristo, os visitantes, Deus abençoe cada um de vocês também, que nos visitaram. Deus abençoe cada um. Nossos cultos são toda terça e quinta, às 19h30 e domingo às 18h30. Semana que vem, sexta-feira, não haverá culto no Jardim das Rosas, por ocasião da confraternização. Quinta-feira aqui, o irmão Josemar de Lima. Amém? Deus abençoe os irmãos no nome do Senhor Jesus. Até o próximo culto, se Deus permitir. Deus abençoe. Graças a Deus. Maravilha. E a mensagem levou